Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bora aqui para mais uma notícia, mais uma informação para vocês diretamente de Brasília. Oeste Sem Filtro trazendo aí novas informações para vocês da política no nosso país. Antes de começar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. Eu sempre vou estar mantendo vocês atualizados de tudo que está acontecendo na política aqui no nosso país. E deixa seu comentário aí de onde que vocês estão assistindo esse vídeo. Pessoal, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Agora a gente detalha mais uma decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que manteve a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, Moraes citou o risco concreto de fuga e descumprimento de ordens judiciais, além de ameaça à aplicação da lei penal. A prisão domiciliar foi mantida com as mesmas restrições: uso de tornozeleira eletrônica e proibição de acessar as redes sociais. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou contra a revogação da prisão, ao afirmar que Bolsonaro desobedeceu ordens do Supremo e anunciou publicamente a sua intenção de descumprir decisões judiciais. E o ministro Moraes também autorizou que Bolsonaro receba visitas médicas em sua residência em Brasília e, em caso de urgência, possa ser internado sem necessidade de autorização judicial prévia. A decisão, assinada nesta segunda-feira, atende a um pedido da defesa de Bolsonaro, que alegou agravamento das crises de soluço. Foi autorizado o atendimento pela médica endocrinologista Marina Graziotin Pasolin. Segundo a decisão do ministro Moraes, Silvio, as visitas podem ser realizadas sem comunicação prévia, desde que sejam cumpridas aí todas as restrições que já foram impostas pelo próprio ministro, como revistas e inspeções de veículos, inclusive da equipe médica de Bolsonaro. O que é um constrangimento absurdo para uma médica. Imagine profissionais, médicos, chegam para atender o presidente Jair Bolsonaro, que todos sabemos sofre de comorbidades, passou por 6, 7 cirurgias invasivas, né? Desde que tentaram matá-lo, o atentado à faca em 6 de setembro de 2018, lá em Minas Gerais. Pois bem, e aí tem revista de carro, revista dos profissionais, é um constrangimento desnecessário, mas o ministro Alexandre de Moraes não está preocupado com isso. Ele é cruel e quanto mais ele conseguir deixar a situação humilhante, a situação mais dura e difícil para todos os que chegam perto do presidente Jair Bolsonaro, essa é a intenção dele, isso aí já está muito claro. Paula, é o mínimo que profissionais possam atender o presidente sem que o ministro Alexandre tenha de autorizar. Imagine a burocracia, o advogado ter de peticionar e o presidente Jair Bolsonaro, numa dessas crises de soluço, ou não tem muito tempo, eu creio que 3 semanas no máximo, ele teve de ser levado a um hospital com uma pressão baixa, e vômitos, ou seja, ele precisa de atendimento. É alguém que tem a saúde debilitada porque tentaram matá-lo. Então, é um mínimo que se pode apresentar, né, de condições a um ex-presidente da República, até porque o Fernando Collor, se a gente for tomar como base o ex-presidente preso hoje no Brasil com condenação e trânsito em julgado, é o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele está na cobertura de um hotel, na casa dele, perdão, em Alagoas, com todas as condições, as melhores condições possíveis de frente para o mar. Né? Então, o presidente Jair Bolsonaro deveria ter o mínimo, né? Pelo menos isso. Pois é, Augusto, tem 2 fatores. A gente traz a questão da saúde de Jair Bolsonaro. Até você estava contando que desde a primeira vez, quando foi visitá-lo no hospital, quando ele levou a facada lá em 2018, ele já sofria com essas crises de soluço, e também essa informação de que Moraes manteve a prisão domiciliar, que foi pedida pela defesa, até porque o PGR Paulo Gonet não incluiu Jair Bolsonaro naquela denúncia que teria ensejado a prisão domiciliar do ex-presidente. Mas é nesses detalhes que você fotografa a perversidade do ministro. Soluço parece uma coisa simples. Eu percebi que ele tinha esses problemas, fiquei sabendo que ele tinha esse problema com soluço,
sintoma, é que eu não conheço o caso em detalhes, não sei diagnosticar. Só sei que o soluço é uma coisa infernal, todos sabemos. Eu fui fazer a primeira entrevista com ele depois do atentado. E ele disse que se começasse a tossir, era para interromper, porque ele não conseguiria prosseguir. Isso há quanto tempo? Faz quantos anos que ele sofreu atentado? De lá para cá, esse é um problema que ele enfrenta com enorme frequência. É um horror, todos nós sabemos, e o próprio Moraes sabe. Já teve algum dia, quem é que não teve? Então parece pouco, mas é o detalhe que revela o torturador. E o governo Lula publicou um decreto que amplia os poderes da primeira-dama. A medida, assinada em 28 de agosto de 2025, facilita o acesso de Janja da Silva aos serviços do gabinete pessoal do presidente da República. Entre outras atribuições, o texto determina que o gabinete deve apoiar o cônjuge do presidente da República no exercício das atividades de interesse público. O gabinete pessoal é responsável pela organização da agenda e do cerimonial presidencial, pela formulação de pronunciamentos, além de outras atividades. A estrutura hoje é chefiada pelo cientista político Marco Aurélio Santana Ribeiro, também conhecido como Marcola, um dos assessores mais próximos do presidente Lula. Esse gabinete hoje conta com 189 postos de trabalho, Ana, e pelo que deu a entender desse novo decreto, serão 189 pessoas à disposição da primeira-dama a partir de agora. É isso, ela que não exerce nenhum cargo público, já ocupa um gabinete onde trabalham 8 pessoas, vai poder usufruir de toda essa estrutura onde hoje contam aí com 189 postos de trabalho. Paula, vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu li essa notícia hoje de manhã, e eu li esse número, 189, eu falei, não, eu acho que devem ter teclado aqui errado, o 1 deve ter vindo junto sem querer, de repente era o quê? A pessoa colocou o 1, que é pertinho ali no teclado, ou um ponto de exclamação. Mesmo assim, eu ainda pensei, mesmo assim, 89 é um número muito grande para uma mulher que não faz absolutamente nada de útil para o Brasil. Eu fui pesquisar e realmente o número é esse: 189 postos públicos para atender a Janja. Os caprichos da Janja, o cabelo da Janja, o videomaker da Janja, o cara do drone com a Janja, o cafezinho da Janja, enquanto ela sai por aí xingando as pessoas em inglês, com provavelmente as duas únicas palavras que ela sabe em inglês, xingando o governo americano, sentando sem a menor finesse, sem a menor elegância, sempre se mostrando uma adolescente. Eu vejo a Janja, eu olho para ela, nem a minha enteada adolescente, um pouco mais, 19 anos, se comporta dessa maneira, sentando daquele jeito, gargalhando daquele jeito. Que postura de primeira-dama onde? Não tem. E aí agora nós vamos pagar a afetação da Janja. Isso porque as contas públicas estão tinindo, né? Como a gente fala lá em Minas. As contas públicas estão todas no azul, está tudo bem, não temos nada para consertar. Os nossos 39 ministérios estão voando, são todos ocupadíssimos e muito importante para os programas de suas pastas. Então, já que está sobrando dinheiro, já que o povo não está precisando se preocupar com as contas do país, o povo se preocupa com as contas de casa, porque os impostos estão indo para as benesses do povo. Só que não. A dona Janja resolve pedir um gabinete com 189 postos para atender os caprichos dessa inútil. Não tenho outra palavra. Desculpa. Cauti, quero te ouvir, mas antes deixa eu trazer a repercussão negativa deste decreto. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, apresentou um projeto de decreto legislativo para derrubar o trecho da medida adotada pelo governo Lula que beneficia Janja da Silva.
No documento, Sóstenes alega que o objetivo do decreto, que altera a estrutura da presidência, seria promover a imagem de Janja junto ao eleitorado da esquerda. O deputado Nicolas Ferreira também criticou o decreto e disse que vai apresentar um projeto para suspender a medida. Segundo ele, a decisão cria um gabinete paralelo e amplia a máquina pública. Diz o deputado: enquanto o país trabalha, Lula cria cargos para sua esposa. Não deixaremos isso acontecer. O deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, também criticou a medida e afirmou que Lula cria impostos para bancar mordomias, cargos e privilégios dentro do Planalto. Cauti, você sempre reforça que bancar a Janja é caro e cada vez mais caro. Pois é, pague seus impostos em dia, porque a Janja é cara. E ela consegue ser tão cara que o negócio vira grotesco, né? Porque 189 pessoas são basicamente uma PME, né? Uma média empresa, tem menos dessas pessoas, menos funcionários, né? Mas se a gente for comparar esse batalhão de pessoas, tem unidades do Exército Brasileiro com menos orgânicos do que as pessoas atrás na corte pessoal, né, da Janja, que queria transformar a Alvorada numa Versailles tropical, foi parada em tempo pela própria esquerda, mas ela quis manter, né, os cortesãos em volta dela. Vou fazer uma pequena comparação. Quantas pessoas vocês acham que a Melania Trump tem no seu gabinete pessoal? Estou vendo aqui do National Taxpayer, que é um site americano que demonstra que conta isso. 5 assessores em tempo integral. Quando era a Jill Biden, a primeira-dama, né, durante o governo Joe Biden, a esposa de Joe Biden, eram 24. Então, passamos de 24 para 5. No Brasil, 189. Na França, Brigitte Macron, que grande amiga da Janja, 9 pessoas. Aqui são 189. Então, no Chile, vamos pegar um país aqui perto, na Argentina não podemos porque o Milei não tem esposa, né? Mas pegar o Chile, né? O outro grande país aqui, né? Temos 7 pessoas no gabinete. Então, assim, 8 pessoas que assessoram a primeira-dama no seu papel institucional. Então, estamos falando disso. Estamos falando de 189 pessoas contra 5, 8, 4. Essa é a vergonha que o Brasil passa todos os dias, tendo uma primeira-dama completamente inadequada ao papel institucional que ela deveria desempenhar. Mas o pior disso tudo é que 189 salários são o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro, que vai do nosso bolso, do nosso trabalho, direto para a corte pessoal da Janja, a nossa Maria Antonieta dos trópicos. Pois é, só o É isso aí, pessoal. Esse aí foi o conteúdo de hoje. Como sempre, né? A Janja e os seus gastos absurdos. É claro, na realidade, todo essa corja aí, Lula e esses ministros aí, tem sempre os seus salários, né, gigantes e ainda gastos exuberantes aí do nosso dinheiro. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final do vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações para vocês me ajudarem aqui na plataforma. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.